Pergunta: como seria se, de repente, Jesus aparecesse em rede mundial, em todas as televisões, celulares e computadores, e fizesse a seguinte proposta: quem quer ir para o céu comigo? Assim, de graça, fácil, sem sacrifícios. É bem provável que a grande maioria, se não todos, dissesse: eu quero. Mas e se Jesus completasse com uma restrição? Tem de ser agora. Cadê todo mundo? Na hora do vamos conferir, também é praticamente certo que a grande maioria iria amarelar. Alguns por terem pouca fé, outros por ignorância do que vem depois, do que irão encontrar, e muitos, provavelmente, pelo grande apego à vida material. O fato é que nós não estamos preparados para esse momento. Poucos estão preparados para isso. A humanidade, hoje, vive uma fase intensamente materialista. Após muitos séculos de progressivo distanciamento das questões espirituais. Uma coisa interessante: o jovem não pensa que vai ficar velho. Na velhice, até começa a pensar na morte, sim. Mas nós vivemos a vida como se fôssemos imortais. E quando a hora se aproxima, muitos tremem e os templos se enchem de idosos. Mas então, já pode ser tarde para se cumprir a programação de vida a que nos propusemos antes de nascer. Aí sim, esse retorno poderá não ser tão celestial quanto se deseja. Por que estamos fazendo esse questionamento aqui? Porque o tema desse vídeo é justamente o céu, um tema recorrente na história da humanidade. Talvez desde que o primeiro homem adquiria a consciência do eu sou, olhou para cima e viu o infinito. Olhou para frente e viu a morte, tão perto e tão longe, tão familiar e tão desconhecido, forçando-o a pensar em e no algo mais. Algo além do feijão com arroz do dia a dia. Mas o que é o céu? A palavra vem do latim, caelum, abobada, e tem uma certa relação com koilos, do grego, côncavo. Na essência comum e do latim e do grego, expressa a abobada celeste, a cúpula visível sobre nossas cabeças. Não tem nenhum mistério definir o céu assim. É o que nós vemos quando olhamos para cima. Aprofundando um pouco mais, imagina-se que o Kailum deva ter uma raiz indo-europeia ainda mais antiga, com o significado de brilhante, o que faz sentido, pois o céu durante o dia é luminoso e a noite tem muitos pontos brilhantes. Chegamos então ao conceito de uma abobada brilhante que irradia luz, o que é uma definição nada científica para o céu, porém bem significativa na prática do nosso dia a dia. O que mais interessa no momento é que, sendo inalcançável ao homem antigo, a palavra céu veio a incorporar um outro significado, um sentido figurado, mais simbólico e espiritual, presente em quase todas as culturas. O céu como sendo o lar dos deuses, o paraíso, o destino das almas virtuosas após a morte. E aqui, destaque para almas virtuosas, por ser um detalhe importante para onde iremos
se tivermos tido um bom comportamento em vida. Essa será a abordagem a ser desenvolvida no presente vídeo. O céu em seus aspectos simbólicos e espirituais. Em algumas tradições católicas populares, o céu acabou sendo representado simbolicamente por um portão em meio a nuvens. Um portão que funciona como portal para a região paradisíaca, destinada por Deus aos eleitos que seguiram as suas leis, portanto, fizeram a sua vontade. Ora, sendo o céu assim tão importante, não poderia estar desguarnecido. Então, esse simbolismo católico popular apelou para a figura de um porteiro, um responsável pelo controle do acesso. Mas quem? Vamos colocar lá ninguém menos que São Pedro, com as chaves do céu, tomando conta do portão e selecionando quem de fato é digno de entrar no céu. Ainda hoje, muitos convivem com essa imagem simbólica desde criancinha. Simbólica sim, porém com um significado muito forte, porque na essência ela faz sentido. Vejamos um outro exemplo apresentado no filme Nosso Lar, que reforça esse mesmo sentido. Nesse filme, baseado em livro psicografado por Chico Xavier, a colônia espiritual Nosso Lar é um lugar que, na doutrina espírita, ainda não equivale ao paraíso, mas já é reservado para atendimento de almas em estágio de refazimento, embora localizado em região de transição com zonas trevosas. Sendo assim, sujeita a ataques de espíritos primários e violentos. Por conta disso, nosso lar é protegido por uma barreira com muralha e campos magnéticos protetores para o caso de tentativa de invasão. Nos dois casos, no São Pedro como porteiro tomando conta da entrada do céu e no nosso lar com portões e barreiras e campos magnéticos protetores, temos uma região onde nem todas as almas podem entrar, devidamente guardada com portões e segurança contra invasões. Vejam que a essência é a mesma, embora as colocações sejam muito diferentes. A proposta agora é explorar o que existe do outro lado desses portões. Para isso, vamos pedir licença a São Pedro e vamos passar pelos portões. Nosso objetivo é explorar um pouco, na medida que nos for possível, como deve ser o interior do céu. Precisaremos usar uma linguagem mais filosófica, já que a ciência não nos ajuda em nada nesse assunto. E as religiões apresentam visões muito diversificadas. A estratégia será tentar usar um raciocínio mais lógico e explorar as possibilidades, o que será feito com base no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, intitulado O Céu. Vamos agora então começar a nossa exploração dessa região tão desejada e tão desconhecida. Lembrando que as antigas civilizações viam o céu como uma estrutura concêntrica de esferas sólidas e transparentes, com a Terra no centro. Naquele conceito de abóbada do Cailum. Isso levou à crença de vários céus superpostos, culminando em um local de felicidade suprema, também chamado de sétimo céu, um mundo de beatitude plena. Sétimo céu para alguns,
Para outros, podia ser 9 ou 11. Na teologia cristã, por exemplo, foram definidos 3 céus, sendo o terceiro a morada de Deus e de seus eleitos. Vejamos o primeiro item do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, nosso texto de referência. Nele, o autor começa definindo a palavra céu, tal como nós já fizemos, e explica essa estrutura de esferas concêntricas. Para entender melhor esse modelo, vamos olhar aqui para a imagem. No centro, temos a Terra. A primeira esfera é a esfera onde está a Lua. Quando essa esfera gira, ela arrasta a Lua em seu giro. Isso explica por que a Lua gira em torno da Terra. Faria sentido 2000 anos atrás. A esfera seguinte, a segunda esfera, é a esfera onde está Vênus. O giro da segunda esfera provoca a rotação de Vênus. Na terceira esfera temos quem? Surpresa, o Sol. Para eles, o Sol viria em terceiro lugar. Depois, a esfera onde está Marte, por aí vai, até a última esfera, que é a esfera onde estão as estrelas. O giro dessa esfera faz o movimento das estrelas. Muito bem. Vamos dar continuidade voltando ao livro. Segundo o autor, todas as teogonias fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de beatitude. O último era a morada da felicidade suprema. Daí a expressão estar no sétimo céu para exprimir a felicidade perfeita. Bem, podemos observar que o autor está apontando uma convergência do pensamento humano nas várias culturas. Entre os muçulmanos, por exemplo, segundo o autor, são 9 céus alinhados em ordem de felicidade crescente. Um modelo mais clássico, que foi adotado durante cerca de 14 séculos, foi o modelo do astrônomo Ptolomeu, que já foi citado anteriormente. Por que esse modelo teve tanto reconhecimento? Porque ele usou recursos matemáticos que conseguiam explicar o movimento dos astros, mesmo estando contido em esferas concêntricas. Os movimentos não são perfeitamente circulares. Ele, através de uma geometria aí que não precisamos detalhar agora, seria exaustivo, ele conseguiu ter uma representação matemática razoável do que se via no céu. E durante 14 anos foi assim que a ciência trabalhou. Outra coisa interessante que nós podemos perceber aqui é o seguinte: 14 séculos, né? 14 séculos a ciência trabalhou isso, e a religião também. Então, durante todo esse tempo, religião e ciência ainda se embolavam na conceituação do que é o céu. Como para nós aqui interessa mais o significado espiritualista, vamos pensar a parte do texto que trata do último céu imaginado por Ptolomeu. 2 pontos. O último era chamado Empírio, por causa da brilhante luz que nele reina. Ainda hoje, é o nome poético dado ao lugar da glória eterna. Razoável? Mas, na teologia cristã, havia uma diferenciação um pouco diferente. Vamos começar pelo texto. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros.
O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, a habitação dos eleitos que contemplam a Deus face a face. A figura aqui mostra bem isso. O que ela difere do modelo ptolomeico é que o céu, o primeiro céu, é o que nós vemos. Quando olhamos para o alto, vemos nuvens, vemos durante o dia, né? Vemos pássaros voando. Esse é o primeiro céu da teologia cristã. O segundo céu é a parte astronômica, é onde estão os astros, as galáxias, as estrelas em geral. São todas aquelas esferas do modelo de Ptolomeu. Então, o modelo de Ptolomeu está aqui no segundo céu. E acaba. Acaba a parte física, acaba a ciência, acaba até o modelo de Ptolomeu. Se acaba, o que vem depois é o céu de Deus. A morada do Pai, a morada dos eleitos, dos escolhidos. Então, o terceiro céu seria o céu propriamente das religiões, onde está o paraíso. Esse modelo, de certa forma, ainda subsiste. Mas vamos focar num outro ponto aqui agora que é interessante destacar. Aqui o autor cita Paulo. Por que ele cita Paulo? Se nós fizermos uma pesquisa da origem disso, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Observem, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. O que Paulo disse? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então, aqui apareceu o conceito de terceiro céu. Uma outra coisa que também salta à vista aqui é aquele pensamento de Paulo sobre existir algo além do corpo físico. Ele sabia que se deslocou. Ele até achava que foi fora do corpo físico. Não dava para o corpo físico ir até o terceiro céu. Mas ele adota, assim, uma linguagem mais amena. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele não se compromete. Mas Deus sabe. Tem algo aí. Só que eu não vou dizer para vocês agora que eu não quero complicar a minha vida nem a de vocês. E aí continua. Eu sei que esse homem insiste, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Observem que na primeira parte ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Na segunda parte, ele foi arrebatado ao paraíso. Então, o que ele está dizendo é que o paraíso fica no terceiro céu. Simples assim. Além disso, ele deu a entender que ele escutou coisas lá que ele não estava falando. Coisas indizíveis que ao homem não me é permitido falar. Hoje, com a nossa visão espiritualista, nós entendemos que Paulo foi desdobrado do corpo físico, subiu em perispírito, em corpo astral, não importa o nome, e foi ter com os espíritos que estavam instruindo ele, que estavam orientando a missão dele. E esses espíritos falaram coisas que ele não podia falar. Algumas talvez até ele tenha esquecido, mas ele guardou para ele usar na sua missão, na sua propagação do Evangelho do Cristo. Visto isso, podemos seguir em frente e voltar ao nosso livro Céu e Inferno. Então passamos para o item 2 do capítulo 3, onde são apontados 2 erros das doutrinas tradicionais.
e ainda misturando a parte astronômica com a parte simbólica. As doutrinas antigas sobre o céu baseavam-se em dois equívocos: a centralidade da Terra no universo, o tal do geocentrismo, e a limitação do espaço sideral. Não sei se vocês perceberam essa limitação, eu evitei falar nela, porque não estava na hora, mas vamos agora explicar isso. Por quê? O mundo físico acaba. Então, a partir desse limite é que começa o mundo de Deus, conforme está apresentado, por exemplo, na figura da direita. Aqui a Terra no centro, os vários céus, as várias esferas concêntricas que arrastam os astros, a última esfera, que é a esfera das estrelas, e como acaba o mundo físico, ok? Tem que vir alguma coisa depois, vem o céu das religiões. Aqui está o sétimo céu, o paraíso, o reino de Deus. A outra imagem também mostra esse limite aqui as estrelas, mas aqui não está representado a parte do reino de Deus. Seguindo, a questão da Terra não ser o centro do universo, essa pertence à astronomia e já é superada há séculos. Mesmo que às custas de grandes homens, como Giordano Bruno e Galileu Galileu, que sofreram para trazer essa mudança. Vejamos os comentários sobre essa limitação do universo no texto do livro. É para além desse limite imaginário que todas as religiões, claro, colocaram esta região afortunada e a morada do Pai Todo-Poderoso. Singular anormalidade que situa o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar de colocá-la no centro de onde a irradiação do seu pensamento podia se estender a tudo. Isso é uma questão interessante que está sendo posta. Não faz mesmo sentido imaginar Deus tão longe de nós, depois de todos os céus, lá no final, depois do fim do mundo. O que o autor propõe é trazer Deus para o centro de tudo. Afinal, ele é o ponto de partida da criação. É razoável imaginá-lo como figura central, de onde irradia o seu amor para todas as criaturas do universo. Isso é uma mudança. É uma mudança que algumas modalidades religiosas já fazem, de colocar Deus como o centro de tudo e tudo se estrutura a partir dele. Terminado o item 2, passamos para o item 3, onde será visto a visão da ciência moderna em relação a esses dois equívocos das correntes religiosas antigas. A ciência, com observação astronômica, claro, e lógica, desfez as concepções geocêntricas. Não foi tão simples assim. Custou a proibição de importante obra de Nicolau Copérnico, a morte de Giordano Bruno na fogueira e a prisão domiciliar de Galileu Galilei. E foram passados apenas 4 séculos desde que a verdade prevaleceu. A ciência também revelou que a Terra é apenas um astro pequeno entre bilhões, trilhões, e que a vida deve existir em outros mundos. Não faria sentido que Deus concentrasse toda a sua criação inteligente apenas na Terra. A verdade é que o universo inteiro é palco da vida
e da evolução. Hoje, a ciência estima a existência de 10 bilhões de trilhões de planetas no universo. Um número superior à estimativa de grãos de areia em todas as praias da Terra. Ora, sendo assim tão grande o universo, é razoável supor que deve existir vida em outros mundos. Foi o que foi colocado nesse item 3 do livro. Afinal, não faria sentido que Deus concentrasse toda a sua criação inteligente apenas na Terra, um pontinho insignificante do universo. Por que ele faria isso se ele criou um universo tão vasto? Esse raciocínio é imensamente lógico. E nós vamos vê-lo no texto da seguinte forma. Porque Deus faria da Terra a única sede da vida e nela teria relegado suas criaturas prediletas. Tudo ao contrário, prediz que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. Algo óbvio para nós nos dias de hoje, talvez não tão óbvio quanto na época em que esse livro foi escrito. Ele prossegue. Deus não os poderia ter criado sem objetivo. Ele deve tê-los povoado de seres capazes de governá-los. De fato, é muita arrogância nossa achar que Deus iria privilegiar tanto nosso pontinho do universo. Vamos agora fazer uma pausa para a meditação. Vamos focar em ciência. Vamos deixar a espiritualidade de lado. Saber que somos um pontinho no universo infinito levanta uma outra questão bem relevante para a ciência e para a espiritualidade moderna, a da existência ou não de vida extraterrestre. O texto do livro diz que sim, mas e a ciência? O que a ciência de hoje pode nos dizer a respeito? Vamos lembrar um caso que aconteceu em 1950 com um grupo de cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Esse laboratório trabalhava com um projeto de pesquisas nucleares e física avançada. Ele existe até hoje e hoje é multidisciplinar. Mas na época ele estava trabalhando numa área de importância crucial para o governo americano, que era a da bomba atômica, a pesquisa nuclear. Eles saíram para almoçar, esses cientistas, e durante o almoço aconteceu uma conversa justamente sobre a possibilidade de vida inteligente em outros planetas e as notícias sobre aparições dos OVNIs. Durante a conversa, um deles, Enrico Fermi, subitamente fez a seguinte pergunta. Ok, tá. Mas onde estão todos eles? Onde estão todos eles? Para Fermi, se civilizações inteligentes fossem comuns e capazes de viagens interestelares, já deveríamos então ter detectado sinais ou evidências da existência deles. Essa observação simples e direta levantou um grande questionamento. Se o universo é tão antigo e tão vasto, por que ainda não vimos nenhuma evidência da vida inteligente além da Terra? Tal reflexão virou o que hoje chamamos de paradoxo de Fermi, um problema que instiga cientistas, filósofos, astrobiólogos e outras especialidades, gerando infinitas hipóteses para tentar resolver o paradoxo. Essa figura que está sendo mostrada agora, no lado direito,
apresenta algumas possibilidades de respostas, hipóteses ao paradoxo de Fermi. Não cabe nesse vídeo detalhar essas hipóteses. Elas iriam tomar um tempo maior do que nós temos para o vídeo. Mas prometemos preparar um outro vídeo para tratar especificamente desse assunto, da vida extraterrestre, dentro da ótica científica e espírita, sem adentrar o campo da ufologia esotérica e outras vertentes. Estamos falando de um estudo que a proposta seria focar no que é dito dentro do kardecismo e o que a ciência tem a dizer a respeito. Mas temos ainda algum espaço para explicar um pouco, do ponto de vista científico, estas questões. Para isso, vamos avançar 11 anos no tempo. 11 anos depois, um astrônomo chamado Drake propôs uma equação, não por cálculo exatamente, mas como ferramenta de organização do raciocínio, objetivando guiar uma discussão científica sobre quantas civilizações inteligentes poderiam existir na Via Láctea, com capacidade de comunicação interestelar, na Via Láctea, na nossa galáxia. A equação que ele propôs é essa que está aqui em cima. Ela não fornece uma equação exata, mas esses fatores, eles constroem uma estrutura idealizada justamente para isso: estimar, discutir e refinar o que favorece ou o que desfavorece a existência e o surgimento dessas civilizações. Pela equação, o número n é o número de civilizações comunicantes, e ele será tanto maior quanto maior for a taxa anual de criação de novas estrelas na Via Láctea. Atualmente, esse número ele é acompanhado, medido, e a estimativa está em cerca de 1 a 3 novas estrelas surgem por ano na Via Láctea. Deus não parou de criar, Deus cria continuamente. Então a nossa galáxia recebe, ganha, surge nela 1 a 3 novas estrelas por ano. É claro que quanto maior for a taxa de formação de novas estrelas, maior a probabilidade de acontecer, de aparecer uma civilização tecnicamente avançada. O fator seguinte é a fração de estrelas que contém planetas. Levantamentos astronômicos comprovam que quase todas as estrelas possuem planetas. Então, podemos assumir, se fôssemos calcular, em média aí, uma estrela por planeta. Ou melhor, desculpe, um planeta por estrela. O terceiro parâmetro é o número médio de planetas habitáveis por sistema planetário. Também, a partir de observações astronômicas, é possível estimar que 1 a cada 5 planetas estejam dentro da região habitável de uma estrela. O que é isso? É fácil. Se o planeta estiver muito perto da estrela, tudo nele torra. Se estiver muito longe, tudo nele congela. O planeta Terra, por exemplo, obviamente, está dentro da zona de habitabilidade do Sol, porque a temperatura aqui é incrivelmente estável. Varia entre 0 e 40 graus Celsius. Tem pontos extremos, mas onde o homem habita fica por aí, podendo chegar a menos 10. Em essência, quanto maior forem esses 3 primeiros fatores, maior a probabilidade de existirem civilizações avançadas. Passamos para a segunda parte da equação. Lá os fatores são a fração desses planetas onde a vida realmente se desenvolve. Não basta existir vida, não existir o planeta, tem que existir vida nesse planeta.
Então, qual é a fração onde existe vida? Não basta existir vida. Essa vida tem que ser inteligente. Então, qual é a fração da vida que evolui para a forma inteligente? E não basta que exista vida inteligente. É preciso que haja tecnologia suficientemente avançada para acontecerem comunicações detectáveis. 300 anos atrás, no planeta Terra, não havia tecnologia para isso. Então, nós não estaríamos inclusos nesse número. Então, o sexto fator é fração de civilizações que desenvolve tecnologias de comunicação detectáveis. O último é o L. Tempo médio que uma civilização comunicante permanece ativa, tempo em anos. Esses fatores em geral da segunda parte são pouco precisos, são bem pouco precisos, mas o L é o pior deles, porque ele trabalha com a hipótese das civilizações terem uma janela no tempo de existência. As civilizações surgem, se desenvolvem, em algum momento se extinguem, seja por autoaniquilação, seja por envelhecimento, seja porque o seu sol se apagou, não importa. Haveria uma janela de tempo na qual seria possível a comunicação. Porém, se tentarmos nos comunicar com um planeta onde a vida já esteja extinta, não teremos sucesso, é claro. Juntando todos esses fatores, se conseguiria essa estimativa do número de civilizações tecnicamente avançadas na Via Láctea. Primeira parte, estimativas razoáveis. Segunda parte, muito bico. Então, 55 anos depois, um astrônomo e um astrofísico, em 2016, se reuniram para reformular essa equação. Mais do que reformular a equação, eles reformularam a pergunta fundamental da equação de Drake. Em vez de perguntar quantas civilizações tecnológicas existem hoje, eles perguntaram: somos a única civilização tecnológica que existe ou já existiu em todo o universo observável? Observe que eles expandiram da Via Láctea para todo o universo observável, não o universo infinito. Daí que eles desenvolveram uma versão modificada da equação de Drake para estimar esse número total de civilizações tecnológicas que já existiram e que existem, que é dado pela letra A aqui embaixo. Então, a letra A substitui o N. Os três primeiros fatores, aqueles que já têm estimativas astronômicas, foram substituídas pelo número de planetas habitáveis em um volume definido do universo. E os restantes são bicados pela probabilidade do surgimento de uma espécie tecnológica nesses planetas. O L foi ignorado, que agora não depende do tempo. Em qualquer momento ao longo da existência do mundo, aconteceu uma civilização dessa. Então eles tiraram aqui e jogaram para fora o fator mais impreciso de todos. E ficou algo bem simples. Número de espécies igual número de planetas habitáveis, vezes a probabilidade de acontecer uma civilização tecnológica nesse planeta. Muito bem. Lembrando o seguinte, até 1991, ainda não havia sido descoberto nenhum planeta fora do Sistema Solar, os tais exoplanetas. Eu lembro bem, nessa época eu já dava palestras correlatas a esse assunto e não tinha um exemplo de planeta já com existência comprovada. A partir de 1992 é que a tecnologia conseguiu começar a identificar a presença desses planetas. De lá para cá, já existem cerca de 6.000 exoplanetas comprovados e uns 10.000 aguardando comprovação. Nós estamos falando de todo o universo, então esse número ainda é muito pequeno. Hoje,
estima-se a existência de 10 bilhões de trilhões de planetas potencialmente habitados no universo. Então, se nós usarmos esse número para o N, 10 bilhões de trilhões de planetas potencialmente habitáveis, nós podemos ir bicando números, probabilidades para o F e ver o que acontece. O L foi embora e aqui está o resultado das estimativas do número de civilizações tecnológicas que poderiam fazer contato conosco a partir de valores arbitrados de probabilidade da vida inteligente surgir. E esses resultados impressionam. É muito difícil mesmo de acreditar que somos os únicos no universo, pois, mesmo para valores de probabilidades extremamente pequenas, a imensidão de estrelas e planetas no universo torna plausível que não estejamos sozinhos ao longo das eras. Não dá para negar. Eles existem. E como dizia a série Arquivo X, a verdade está lá fora. O que nos leva de volta às hipóteses do paradoxo de Fermi. E a pergunta, onde está todo mundo? Eu, pessoalmente, opinião minha, acredito que a questão é que estamos vivenciando a junção da hipótese do Zou com a hipótese do grande filtro no paradoxo de Fermi. A hipótese do Zou é a hipótese que diz que eles existem e estão nos observando, mas não se revelam. E a hipótese do grande filtro é que existem barreiras ao longo da evolução que retardam algum tipo de avanço. Um exemplo disso está na série Jornada nas Estrelas, para quem assiste. Lá, o ser humano tornou-se um explorador do universo. Ele possui astronaves que viajam a velocidade acima da luz, eles chamam de velocidade de dobra, mas obedece a uma diretriz primeira, que impede que eles façam contato com civilizações que ainda não atingiram a velocidade de dobra, ou seja, que não são capazes de viagens interestelares. Por quê? Porque a diferença de tecnologia é tão grande que o contato com essas civilizações de alguma forma afetaria o seu desenvolvimento, a sua evolução, com consequências imprevisíveis para o futuro dessas civilizações menos avançadas. No nosso caso aqui, citei de exemplo porque dá para imaginar que existe uma barreira impedindo que façam contato conosco. Em princípio, eles acreditam que eles sabem tudo sobre nós, mas que não possuem autorização da direção espiritual do planeta Terra para se revelarem. A direção espiritual do planeta Terra. O que é isso? Isso é um conceito em algumas correntes espiritualistas, principalmente no Espiritismo, que diz o seguinte: a humanidade não está largada no planeta Terra. Se estivesse, nós já teríamos nos destruído muitas vezes, conforme a hipótese de Medeia. Nós temos um governo espiritual. E quem está à frente desse governo é ninguém menos que Jesus. Na sua administração, ele nos recebeu quando chegamos ao planeta Terra, que é outra história de exilado de Capela, que não vem ao caso. Ele prometeu que tomaria conta de nós. Ele nasceu 2000 anos atrás para trazer a sua mensagem diretamente, pessoalmente, e continuou cuidando de nós, não foi embora, não desapareceu no plano espiritual, através de seus mensageiros, seus enviados e outros recursos que ele dispõe. Então, esse governo espiritual, assim como na série Star Trek, Jornada nas Estrelas, não deve permitir que civilizações mais avançadas entrem em contato conosco, porque isso poderia
trazer consequências catastróficas para o planeta, considerando que nós hoje ainda somos classificados como um planeta de provas e expiações. O que é isso? Significa que os homens que habitam esse planeta, a humanidade terrestre, evoluiu ao longo do tempo de forma desigual. Alguns aprenderam a lei máxima, o primeiro mandamento dado por Jesus, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e outros não. Vemos cada vez mais atrocidades acontecendo no nosso dia a dia. Não que a planeta Terra esteja regredindo, é porque a população está com uma participação maior, uma presença maior de almas moralmente atrasadas e ainda são capazes dessas atrocidades. Mas nós estamos já em curso de uma mudança, uma transição planetária, onde o planeta deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. Por que isso? Como isso? Simples. Também avisado por Jesus. Chegaria o ponto em que ele faria a separação entre o joio e o trigo. Os joios são aqueles que não avançaram moralmente, ainda são capazes de fazer mal a terceiros, e o trigo são os moralmente desenvolvidos. São aqueles que se autoelegeram herdeiros do Evangelho do Cristo. Então, na situação em que estamos hoje, ainda tem uma fração da humanidade que, se tivesse contato com essas civilizações mais avançadas, poderiam absorver conhecimento, tecnologia, ou de alguma forma poderiam se aproveitar desse contato para tirar vantagem para si mesmo, afetando o delicado equilíbrio que a planeta está passando hoje. Na gravação desse vídeo, na data da gravação desse vídeo, estavam acontecendo algumas guerras bem sérias, com o risco de virarem uma terceira guerra mundial, com o risco de virar uma guerra nuclear, e aí sim, a hipótese de Medeia, a hipótese da autodestruição, as civilizações se desenvolvem até se autodestruir, poderia acontecer no nosso planeta. Não aconteceu e não irá acontecer, porque o nosso governo espiritual não deixa que isso aconteça. E após a separação do joio e do trigo, provavelmente essa barreira, esse filtro cai e nós receberemos o contato desses irmãos das estrelas que estão nos acompanhando, até ajudando na medida em que o governo espiritual do planeta solicite. Eles estão de prontidão para isso, acredito, não exatamente da maneira como alguns veiculam, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Quem viver, verá. Quem não viver, verá de um ângulo ainda melhor.